Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 183 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. E a questão 83 é a seguinte, Kardec perguntou aos espíritos: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? E aí, os espíritos responderam o seguinte: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. E aí, Miramês traz um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: ele diz que a alma, quando transmigra de um mundo para o outro, passa por determinada transição. Isso é lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente no mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer ainda dormindo. E a esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. As variações são enormes. É a vida universal, cheia de cambiantes, de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Quando se reencarnam em um mundo feliz, quase fluídico, ali o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece a não existir. E o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais pelas lutas e vitórias empreendidas. Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais para os homens, o progresso se faz com os homens por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera para a maturidade do homem. Isto não acontece em mundos superiores. Pela elevação das almas que ali vivem. No planeta Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico. É o processo exigido da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no 3º milênio. Já foram testados vários tipos, a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma. Assim como as heranças genéticas, não podemos comparar
um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição da reencarnação à lucidez, em si, abraçando as suas responsabilidades. Os intervalos de descanso, para começar, estão diminuindo para as almas, por elas se encontrarem mais evoluídas. Essa é a lei de Deus, operando em tudo que se há na Terra. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados, assim não acontece. Conforme o mundo é a metade do tempo. E às vezes, menos. Mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. É neste movimento eterno que nascemos e tornamos a nascer. Vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver, em busca da luz que é Deus, abrindo os braços para nós. Em se falando da Terra, seguimos guiados pelos braços de Cristo. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender as necessidades de amar uns aos outros, fazendo aos companheiros que desejam a si mesmo. Ou seja, a gente entendeu que a transgressão, a transmigração, de um mundo para o outro, ela passa por determinada transformação. E essa é a lei natural da própria vida. Ou seja, quando reencarnamos, passamos de uma transição até nos tornarmos adultos. E, consequentemente, vivemos, como disse, em um mundo de esquecimento. Mas, quando nos mundos elevados, isso não ocorre, Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez se começa mais cedo e se ganha tempo com isso. E já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer ainda dormindo, E por vezes, esse sono, essa falta desse despertar desse espírito, às vezes vai além do túmulo. Então, as variações são enormes, Então, fica para nós aí essa reflexão da questão 183 do Livro dos Espíritos, Que possamos, então, meditarmos a respeito dessa questão e avaliarmos a questão da transição, dos mundos. Cada um vai estar de acordo com o seu grau de evolução. Obrigado a todos e uma boa noite.